dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, doe Live Pix se você favorece o canal e ajuda o canal. Compre os produtos que estão aí na descrição do canal. Você favorece o canal, adquire cultura, precisando de ajuda financeira ou tudo mais. E hoje, pessoal do QG, vamos tratar de Harvard Dent. Sim, nosso querido Duas Caras. Entre Young e Maquiavel e o espelho da corrupção. Harvard Dent nasce em Gotham, como o ideal do sistema limpo, jovem, inteligente, apaixonado pela lei. Acreditava na justiça, poderia vencer o crime e se aplicada com rigor. Nesse início, ele encarna o arquétipo do herói solar, o homem que busca a ordem no meio do caos. Mas Gotham é uma cidade que devora seus próprios santos. A estrutura política que o cerca está se tornando, está tomada pela corrupção. Juízes vendidos, policiais subornados, empresários aliados ao submundo. Maquiavel, Maquiavel vice Gotham, veria Dente como um jovem príncipe, iludido que acreditava poder governar apenas pela virtude. Mas para Maquiavel, a virtude deve se equilibrar com a fortuna. Quem ignora a natureza corrupta do mundo acaba sendo destruído por ela. Harvard não percebeu isso, que o sistema o defendia, estava contaminado. Sua crença é cega, pureza vulnerável, tanto que o ataque físico mutilará quanto a corrupção psicológica o consumirá depois. A tragédia de Dente é a tragédia idealista. Quem acredita na lei sozinha purifica o mundo. A lei, feita por homens, e o homem, como diria Maquiavel, um ser mais propenso ao mal do que ao bem. Gotham é um reflexo de Florença do século XVI, uma cidade que respeita. Harvey acreditou no amor da lei, um erro que custou a metade do seu rosto e de toda a sua alma. A desfiguração de Harvey não é apenas simbólica. Quando o ácido atinge seu rosto, você está vendo uma imagem em cima do ácido aí, ele vira o corrupto, ele desperta o que a gente chamaria sombra. Sim, é um conjunto de impulsos reprimidos que cada ser humano carrega: a raiva, o medo, o desejo, o poder, a sede, a vingança. Harvard, até o momento, negava tudo isso em si. Ele acreditava ser a luz, mas quando a superfície rompe, a sombra toma forma. A corrupção em Gotham não é institucional, é arquétipa, é a cidade inconsciente coletivo materializado, um lugar onde a figura pública tem o seu duplo obscuro. Dente, promotor incorruptível, revela-se um criminoso mais teatral. O homem que a lei torna-se o juiz do acaso. A corrupção, portanto, não vem de fora, ela esteve sempre dentro. Young escreveu que, além de olhar para fora, aquele que olha para dentro desperta. O problema é que Dente, ao despertar, ele foi violento. O rosto queimado é o símbolo da consciência queimada pelo real. Ele viu realmente Gotham e a realmente que é o horror reflexivo refletido na sua moeda. O TDI, o transtorno dissociativo de personalidade, de identidade. A linguagem que a alma, partida, Harvard, tuas caras não são personalidades, são metade do mesmo, com o arquétipo do conflito. O inconsciente tenta preservar a imagem do promotor, mas o inconsciente irrompe a fúria, o desejo de ordem e do caos. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, sabia que o governo baseia-se na manipulação, de medo, de esperança. Em Gotham, Dente é o homem que tenta governar apenas pela esperança, é traído por ela, tornando-se duas caras. Ele inverte Maquiavel e passa a governar apenas pelo medo. A moeda é seu instrumento de decisão, um substituto do Estado corrompido. Diante de uma justiça podre, Harvey cria uma justiça
privada. A moeda é uma construção. E seu código é seu Deus. Maquiavel diria que Dente, como governante do submundo, é eficiente. O povo teme imprevisibilidade. Seus inimigos sabem que não há apelo racional, apenas sorte. Assim se torna o príncipe de Gotham, que Maquiavel descreveria aquele que impõe a ordem através da crueldade. Mas o cálculo de Dente está à beira do delírio. Duas caras é o príncipe dividido. É um lado que governa a razão, o outro com o impulso. Um lado lê Maquiavel, outro o rasga. A contradição essencial do poder. Todo homem tenta, totalmente justo, se tornar tirano de si mesmo. Na psicologia analítica, o ego é o centro da consciência, mas não é todo ser que é o ego que acredita ser dono da verdade. Todo ser que é o ego que é dono da verdade. O inconsciente respondeu e queimou-lhe o rosto. O ego de Dente, antes de ser infiltrado pela glória, é agora reduzido a cinzas. Surgiu duas caras, como compensação. Yang explica que toda energia reprimida sob compensatória frequente é destrutiva. A máscara do promotor cai e o rosto deformado revela-se seu self ferido. No tribunal simbólico, somente Ego, Dan Harvey e a sua sombra duas caras debatem eternamente quem é o verdadeiro juiz. A moeda é o veredito externo dessa guerra interna. Cada crime, cada julgamento, cada rolar da moeda, Dente repete o ritual de tentativas de integração. Ele quer que o acaso decida que o ego não suporta escolher. O resultado é o colapso ético. O promotor que defende o livre-arbítrio passa a abdicar. Não sou eu quem decide, ele que é o destino. A corrupção se torna-se, então, cósmica, não mais o Estado, mas a do próprio conceito de escolha. Gotham é o espelho perfeito no inconsciente coletivo junquiano. Cada arquétipo, cada criminoso é uma faceta reprimida. Se você for ver, é uma faceta reprimida diante de tudo, de todos, se você ver. Uma faceta diante de tudo, de todos. O ego tenta controlar o caos, como Coringa, impulso dionisizando, duas caras, a fronteira de ambos. A corrupção inconstitucional reflete na corrupção psíquica da humanidade. Dente, como promotor, era o símbolo do superego civilizatório, a lei, o controle e o dever. Mas as caras revela que Freud chamaria de o retorno recalcado. Yang chamaria em corrupção incorrupção do consciente, o momento que é reprimido pela civilização que explode simbolicamente. Nesse caso, duas caras, é inevitável. Nessa cidade, nega sua sombra. Gotham finge ser civilizada, mas é movida pela cobiça. Harvard finge ser justo, mas é movido pelo orgulho, pela raiva. Ambos colapsaram no mesmo instante, assim que duas caras é o filho legítimo da cidade que ser justa, mas secretamente é punida. O TDI de Dente não é apenas o diagnóstico clínico, é a metáfora do desmembramento da moral moderna. Cada personalidade tenta dominar uma outra. O promotor, o criminoso. A mente de Dente é um tribunal infinito. Dentro desse tribunal, Dente é advogado de defesa, Duas Casas é promotor e a moeda é o juiz. Sim, mas não há júri, apenas o destino. Essa é uma estrutura psiquiátrica que é o reflexo da sociedade. Perdeu-se a fé na justiça e tudo é delegado. Eleições, julgamentos, guerras, economia. O TDI também é político. O homem é dividido e reflete uma cidade dividida. Enquanto um lado pede a lei, o outro clama pela revolta e o caos. A mente de Dente é um parlamento corrompido em Gotham. Maquiavel via a corrupção, a doença inevitável do Estado. Yang vê o elemento inevitável da psique. Ambos concordam em negar o mal, o caminho mais rápido para ser dominado.
Dente tenta ser puro e se corrompe. Batman aceita ser sombra e se mantém íntegro. A diferença está no consciente. O Duas Caras não aceita a escuridão. Ele a projeta. Batman aceita e a controla. A corrupção política de Gotham é um cenário de dilema junquiano que encena em escala a escala coletiva. A cidade reprimir o crime, mas o crime explode com mais força. Dente tenta reprimir o ódio consome. A lição é clara: o mal pode ser destruído, não pode ser destruído, apenas integrado. Maquiavel escreveria que o príncipe é sábio, sabe usar o mal para os fins bons. Yang escreveria que o homem completo aceita a sombra e transforma com sabedoria. Dente não é nenhuma das duas coisas, ele se perdeu dentro delas. A moeda das duas caras é o símbolo do sacramento. Ele representa o abandono do livre-arbítrio, a corrupção da vontade. Dente confia na razão, não confia na razão nem na moral, apenas no acaso. Na psicologia analítica, é o símbolo do poder da mediação. A moeda é o eixo que liga o consciente e o inconsciente. Cada jogada é um ritual junquiano de individualização fracassada. Harvey, na verdade, tenta unificar-se através desse acaso, mas o acaso não se cura, ele se perpetua numa cisão de várias crises. Em termos maquiavélicos, a moeda é a fortuna, o acaso é o destino. O erro de Dente é certeiro no controle moral. O príncipe ideal de Maquiavel deve dominar a fortuna, ajoelhar-se diante dela. Harvey ajoelha, mas ele não consegue dominar. Assim, o príncipe torna-se servo e o juiz o réu. Em alguns arcos, Batman tenta curar Dente, mas oferecendo cirurgias, terapia, reabilitação. Mas o problema nunca foi o rosto. O problema é que ele não quer ser curado. A cicatriz tornou-se uma identidade. Ele teme a cura porque ele implicaria em se tornar-se inteiro. Isso aterroriza mais do que o ácido. Yang diria que o processo de individualização é doloroso, requer enfrentar a sombra como com ela. Harvey recusa. Ele quer separar e manter os dois lados, porque o conflito lhe dá propósito. Sendo elo interno, não seria nada. A corrupção se tornou um combustível. Em termos que ele é um reformista, se transformando em ditador. Um homem que queria salvar o sistema acaba criando um regime pessoal que representa o destino. Idealista que se torna os monstros, porque não suportam a lentidão da justiça. Se Gotham é o conceito coletivo, então Harvey é o sintoma. A cidade cria heróis, vilões, na mesma proporção que reprime e sonha. A corrupção política na metrópole é a armadilha que molda Dente. Sem corrupção, não haveria duas caras. Duas caras não veria sua própria doença. No fundo, é necessário. Ele e a febre se revela uma infecção. É um sistema que precisa lembrar que está doente. Maquiavel, governante sábio, o sábio dever é saber usar os vícios dos outros para o bem do Estado. Batman tenta usar Dente como espelho de si. Ali poderia ser eu, mas a consciência impede. Cavaleiros das Trevas se tornam as duas caras durante a noite. O paradoxo central é que Dente nunca quis ser criminoso. Ele queria apenas o homem mais justo de Gotham. Mas seria absoluto impossível no mundo imperfeito. Quem tenta impor a pureza e acaba quebrando-lhe como um espelho atingido pela luz mais. Yang, essa tragédia é o ego, inflado. Ele quer ser Deus, punido por isso. Maquiavel, ele é o idealista, que confunde a moral com a política e acaba destruído. Para o clínico moderno, o colapso da mente, incapaz de lidar com a sua ambiguidade, o TDI,
é uma defesa desesperada. Dente tenta acabar com a corrupção, mas se torna ela. Não é por escolha, mas é inconsciente que venceu a batalha. É a moeda que gira e não decide qual o destino de Gotham, decide o seu próprio destino. Dente repetitivamente no seu ego e ciclo infinito. A corrupção inconstitucional é o sistema legal de Gotham, manipulado pelos grandes. A corrupção moral é Dente, que com desejo de vingança. A corrupção ontológica é a dissolução da identidade de duas forças opostas. Cada nível reflete o anterior. Quando quando o Estado é corrupto, o indivíduo se frequenta. Quando o indivíduo se frequenta, o Estado apodrece. Isso aplicaria como totalidade o afastamento do self. Maquiavel veria como erro estratégico entregar o poder à fortuna. Ambos os casos, a corrupção é a negação da consciência. Dente deixa de escolher a moeda, deixa a moeda escolher. Olha, já estão vendo os fatos aqui que ligam ao Brasil, que ligam o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Se você for ver, está tudo. Ele é o paralelo entre Dente e os líderes, heróis, líderes históricos que começaram heróis e se tornaram tiranos. Rosebery, Napoleão, até certos idealistas modernos. Todos combatem a corrupção e terminam justificando em nome da ordem. Harvey é o arquétipo dessa trajetória. Young diria que os homens não enfrentam a sombra, foram engolidos por ela. Maquiavel, por outro lado, veria neles o preço inevitável de poder. O príncipe deve ser tanto o leão quanto a raposa, a força, a astúcia. Harvey tentou ser o leão, mas quando necessidade virou raposa, e já era tarde. Ele foi devorado. Na psicologia de Jung, a integração da sombra é o passo essencial para o indivíduo se tornar completo. Na política de Maquiavel, o controle da corrupção é essencial para que seu Estado se mantenha. Ambos lidam com forças destrutivas. O reconhecimento canalizado, não negados. Duas caras é o símbolo do Estado que nega a sombra. Ele é o resultado da hipocrisia moral, da sociedade que finge ser justa e se alimenta de desigualdade e medo. Por isso, Gotham precisa dele. Eles põem todos que fingem não ver. Cada crime no Duas Caras é uma confissão coletiva. Em termos junguianos, Dente nunca completa seu processo de individualização. Ele não une as metades, ele apenas alterna entre elas. O self, que é nunca alcançado, e o ego e a sombra, que guerreiam eternamente. Essa falha explica o fascínio duradouro do personagem. É um espelho de todo ser humano que vive em conflito entre mostrar o que quer e o que esconde. Todos nós temos um certo grau de duas caras. A diferença é que Dente teve a coragem ou desespero de mostrar. Em seu gesto final, cada jogo de moeda busca absolvição. Ele quer que o universo diga: você não é culpado, mas o universo é silencioso. A moeda cai, o som metálico ecoa. Maquiavel diria: o homem deixa o acaso governar e está perdido. Yang diria: o homem projeta a culpa no mundo, é condenado à repetição. Dente a ambos, sua moeda é a oração e a sentença. Faz algumas linhas de narrativas. Harvard tenta a redenção, faz terapia, submete a cirurgia, tenta voltar à promotoria. O problema é que confunde a cura com o esquecimento. A verdadeira cura, segundo Yang, é a integração da sua sombra. Sem enfrentar a sombra, você recai. Maquiavel completaria: um príncipe que perdeu o respeito do povo jamais recupera. Dente perdeu o respeito de si. E sem isso, não há o que dure. Estamos vendo isso aqui no Brasil. Ao final, Dente transcende o status.
o personagem torna-se mito. Ele encarna o dilema da humanidade, a ordem, a razão, a emoção. Uma história revela a corrupção que não é exceção. O capítulo 13, a dualidade da condição humana. A dualidade é um êxito de existência. Dente é a pior extensão da humanidade, a corrupção. Ela representa não apenas Gotham, mas a todos que escolhemos a convivência em vez de dar verdade, desfazer de vez a transparência. Yankee descreveu que o ser humano é como uma balança em constante movimento, como a luz e a sombra, que eu cito aqui, vocês estão vendo em Yang. Ninguém é absolutamente bom, ninguém é absolutamente mal. É um diálogo de guerra entre forças. Quando o diálogo rompe, há desequilíbrio e domina. Dente é a representação externa. O homem que perdeu a ponte entre os laços e passou a ter conflito. Para Maquiavel, é o mesmo princípio que se aplica na política. O Estado tenta ser completamente moral, mas fracassa porque é destruído por imorais. Já o Estado abraça o vício do instrumento para poder sobreviver, mas perderá a alma. Gotham é esse Estado. Harvard é esse homem. A corrupção é vista como filosófico. É o preço do consciente. Quem sabe o que é o certo, mas age por impulso. Por isso, Duas Caras não é apenas um vilão. Ele é um espelho ético. Ele mostra a linha da justiça, a trama. Há uma lógica profunda. Duas Caras, pela primeira vista é irracional, dependente da sorte. Mas a moeda é o código ético. Mas quem garante que ele não mente para si mesmo? No mundo corrupto de Gotham, todos manipulam leis, provas, verdades. Estamos vendo isso no mundo real. Dente não manipula. Ele entrega tudo ao acaso. É paradoxal, mas coerente. Ele cria a justiça sem vontade, sem lei, sem moral, sem ética. Estamos vendo no Bostil. Esse é a visão que Maquiavel, quanto ele defende, a crueldade é aplicada. Fala mal, fala de um mal, que, embora terrível, estabiliza a ordem. Duas Caras segue a mesma linha, mas sem cálculo racional e florentino. É a sua crueldade da justiça. É a mecânica destruída de emoção. No entanto, em termos junquianos, isso é a rendição do inconsciente. Em vez de integrar a sombra, Harvard se canoniza. Ele se torna o sacerdote do caos. A corrupção passa a ser o culto. Estamos vendo no Bostil. Em todas as versões, Dente é condenado a reviver o seu próprio erro. Tenta destruir a corrupção e termina recriando. O sistema o destrói. Ele destrói o sistema e ele é o retorno do mal. Maquiavel reconheceria a figura do governante ao tentar o Estado corrompido, despertar o ódio poderoso, ingratidão. Nada é mais difícil do que uma reforma de ordem amiga. Harvey tentou reformar Gotham e foi devorado. Para Yang, a tragédia não é individualização, é a sombra que engole. Ele perde a capacidade de discernir o real. Harvard confunde a vingança com justiça, a sorte com a moral, desespero com fé. Ele é um homem moderno, frequentemente cínico e perdido nos seus ideais. A corrupção de Gotham não é acidente, é o sistema. É a lei que existe para disfarçá-la. Não combate, mas cada promotor caído é um mafioso que prospera. Cada discurso moralista é uma transição obscura que é uma transação obscura que acontece. Harvey Dent acreditou que poderia purificar o sistema por dentro. O resultado foi a sua autodestruição. No pensamento maquiavélico, o poder é neutro. Ele exerce para moldá-lo conforme a virtude. Dente quis o puro, um terreno de impureza estratégica. Com isso, teve um fracasso moral, mas da sua inocência. A corrupção, porque ela não corrompe, ela já é parte dele. Yang explicaria
Por falta de diálogo com a sombra coletiva, Dent ignora o inconsciente. Gotham, inconsciente constitucional de Gotham, o medo, o desejo de segurança, o prazer da punição. Assim torna-se expiatório torna-se bode expiatório da cidade. Sacrifica para preservar uma ilusão de moral. O acordo de Dent, o corpo destruído de Dent, o corpo destruído da cidade, é a metade bela e a metade apodrecida. A metade racional e a metade selvagem. Gotham é o próprio Harvey. Ele é o organismo de transtorno dissociativo. As instituições representam Harvey. Harvey racional e Harvey duas caras, do crime impulsivo. Ambos coexistem e se autoalimentam mutuamente. A corrupção não é o oposto da ordem, é o completa e seu complemento. Sem ela, o sistema colapsa por falta de movimento. Maquiavel via a guerra como motor da política. Yang via o conflito como motor da alma. Ambos diriam: Gotham são duas faces da mesma moeda. Batman reflexos de Dente e vice-versa. Enquanto Bruce faz as trevas a ferramenta para o bem, Dente é consumido por ela e ambos perdem a fé do sistema, mas cada um escolheu um lado para dominar e ser dominado. A relação entre os dois é simbólica, entre o mito moderno da justiça. Batman representa a integração da sombra, o herói que consciente que seu lado obscuro. Harvey é a cisão, o herói que nega a sua própria sombra. Assim, o combate entre os dois é mais físico. O diálogo entre as duas filosofias e as da alma. Batman segue o caminho da individualização, o atalho maquiavélico do poder e do medo. A corrupção, no sentido psicológico, é o momento de consciência que se dizia do eixo ético. Para Yang, ocorre que esse eixo identifica por causa da fusão poder, justiça, virtude, e perde o contato com o inconsciente. Para Maquiavel, é quando o governante confunde o bem do Estado com o seu próprio bem. Dente é a fusão de erros. Como promotor, se identifica a fusão de juiz moral. Como duas caras, o prazer do domínio. Ambas são máscaras do narcisismo ético e a crença de que pode controlar o destino. O TDI surge como colapso dessa ilusão. Harvard divide a continuação continuam existindo. O poder queria governar, o caos queria ser encarnado. A linguagem de Dente, que é o juiz, ele separa o certo do errado, mas o juiz se corrompe. O julgamento vira massacre da Movendo, que aconteceu com as pessoas do 8 de janeiro. Duas caras não buscam a justiça, mas sim a coerência interna. Ele leva para o Vasco o que o mundo faça sentido. Yang advertiria, é o arquétipo quando inflamado domina o indivíduo. O juiz torna-se tirano, o santo torna-se inquisitor, o herói torna a diáspora. Harvard não percebe a justiça absoluta, ele apenas torna uma forma de poder absoluto. Com todo esse poder, ele faz um poder sem uma autocrítica, se tornando autodestrutivo. Maquiavel não acredita na bondade humana. Ele via o homem como ambicioso, ingrato, egoísta. E via a arte como usar os vícios em benefício do Estado. Estamos vendo aqui também no Bostil. Duas caras, ao contrário, tenta a moral da arma falha, mas se torna-se criminoso. Aplica-se às ligações de príncipe de Maquiavel. Ou governa pelo medo, conquista pelo respeito, imprevisibilidade, elimina as rivais com eficácia. Estamos vendo aqui, ó. Isso a gente está falando duas caras. A diferença é que Maquiavel via o mal como um instrumento consciente. Harvard vê um instrumento como o inconsciente como mal. O primeiro manipula, depois segura o manipulado pela própria sombra. A distinção marca limite de estratégia psicótico, de estrategista e psicótico. Toda a sociedade vive sob tensão entre a face pública e a privada, o discurso que oculta o interesse.
A justiça que esconde o cálculo. Duas caras simboliza a duplicidade. Um homem que não consegue fingir que tem apenas o rosto, a moeda, a confissão. Ao jogá-lo, revela que todos escondem a justiça e sempre a questão de sorte. Assim se torna honesto do que se torna mais honesto do que os políticos combatiam. Sua corrupção explicaria é implícita deles. Maquiavel diria que compreendeu a essência política. Yang diria que ele apenas mergulhou no inconsciente coletivo. Ambos estão certos. A maior corrupção não é o dinheiro, mas o idealismo de algum dogma. Dente acredita que a justiça que não suportou vê-la falhar. Em vez disso, se adaptou-se e rompeu. Sua mente não suportou a contradição. O TDI é o preço psicológico do idealismo absoluto. Yang descreve como fragmento do self, o impossível moral. Maquiavel praticamente chamaria de ingenuidade fatal. Aí, o idealismo incorruptível. Por natureza, o mais vulnerável é a corrupção interior. Ele é o Marte da pureza. E o Marte, cedo ou tarde, pede sangue. Duas caras é um microcosmo. É o estado moderno dividido entre o discurso moral e a prática moral. Vive constantemente o TDI político. Cada eleição é uma jogada de uma moeda. Cada lei uma face diferente da verdade. Dente não é exceção. É a síntese. É a síntese. Estamos vendo isso para 26. E compra, se Gotham é corrupta, por que seu arquétipo coletivo se espalha nele? É a cidade que precisa da moeda para decidir quem vive e quem vai para o Vasco. A justiça seletiva, a sorte seletiva, a moral seletiva. A corrupção deixa de ser falha e se torna-se equilíbrio. Yang afirma que o primeiro passo para curar a sombra é reconhecê-la. Duas caras, em momentos de lucidez, reconhece a doença, mas são momentos trágicos. Ele chora, pede ajuda, aceita tratamento, mas, por outro lado, assuma que destrói. O processo de individualização interrompido torna-se tortura. Ele nunca consegue se reunir em fragmentos, porque a retenção é cíclica, inacabada. Ele tenta voltar a ser raiva, mas Gota não perdoa, nem ele mesmo. Maquiavel escreveria que uma vez o poder perdido, não pode ser reconquistado sem violência. Harvard não consegue ser bom sem violência. Por isso a bondade é corrupta. A moeda, por fim, é um símbolo da idade do conflito que gira infinitamente o destino do homem entre a luz e a sombra. Duas caras viverá, mas Gota é cada um de nós. No mito contemporâneo representa a impossibilidade de pureza, da necessidade do equilíbrio. O herói que não aceita a sombra é condenado a vivê-la e dominar o mundo. O vilão abraça a consciência destruído por ela. A sabedoria está em girar a moeda, compreender que ambas as faces pertencem à mesma moeda. Harvey Dente não é apenas o homem corrompido, ele é a própria alegoria da corrupção. Uma história que Yang e Maquiavel, na psicologia política na psicologia e na política, é a loucura do poder. Yang mostra a corrupção interna, a divisão de ego e sombra. Maquiavel, a corrupção externa, a degradação inevitável das instituições. Harvard une as duas. O homem cuja mente é o espelho do Estado, cuja cidade é o espelho da alma. O TDI é o sintoma da corrupção causado por moeda, por um símbolo. Gotham, um espelho. Duas caras é um mito do homem moderno, tentando purificar e descobre que o mal é parte de si e que não há exceção. Sim, estamos falando do nosso querido Duas Caras, se você for ver. Você tem que perceber que isso é uma parte que o ser humano tem que estar. Vive com a escuridão. Mas você tem que perceber o que você quer
para vencer essa escuridão? Você está na destruição ou você quer destruir por ela? Você viu, Dente sempre foi corrupto. E o que acontece? A corrupção toma conta dele. Quantas vezes a corrupção toma conta? Quantas vezes isso está acontecendo? Aqui no Bostil, que eu falei aqui durante as lives, durante esse vídeo, durante as lives, isso está. Sabemos quem, sabemos o motivo, sabemos que nós, conservadores, estamos sendo perseguidos, mas vocês já perceberam, olharam para si mesmo que isso não pode, que isso pode mudar, que isso pode, para mudar essa corrupção, a gente um lado é calado enquanto o outro fica. O Laranjão já sabe tudo o que acontece, mas a população não quer saber. A população é cega, porque muita parte da população é corrupta também. O nosso querido jeitinho brasileiro, que é mal visto no resto do mundo, se você for ver, esse jeitinho que, em vez de seguir as ordens, inventa próprias regras para bular as regras, para poder fazer sair, para conseguir sair melhor. Seja honesto, trabalhe as coisas honestamente, porque aquele que é corrupto, uma hora cai. E na hora que cai, os outros caem junto. Estamos vendo isso na Venezuela, estamos vendo isso na Colômbia, estamos vendo isso indo pegar o Bostil. Então, pensem, onde os totalitaristas dominam, nós, conservadores, lutamos pela honra. Nós podemos ser caçados, mas pelo menos mostrando a verdade. Então, pensem isso, por causa que aquele que é corrupto também será destruído, como o Dente foi. Entendeu? A escuridão está aí. Olhe para a sua escuridão, para a sua interior, para você crescer. Antes de você falar alguma coisa para o outro. Pare de criticar o outro se você não conhece. Ou compreenda, ouça, diga, aprenda a viver, para então você crescer como sociedade. E um bem-estar. Esse bem-estar vai de cada um. Mas cresça honestamente. A partir de que você foi corrompido, sua virtude foi corrompida, você perde sua essência. A sua alma, seu ser, sua bondade, você se torna um ego malvado. Alguém com ego alto, lá no alto malvado. Você se torna uma pessoa sem moral, sem discrepância, falando que sabe distinguir o bem e o mal. Você decide o que é o seu bem e o que é o seu mal. O que você faz de errado e o que pode afetar outra pessoa, aquele ao redor, se você for ver. Vocês perceberam quanto isso está ligado no Bostil, o quanto que o caos está acontecendo, mas vocês querem viver nesse caos ou vocês querem viver numa coisa boa? A virtude está sendo usada, Maquiavel está sendo usado. A gente vê isso todo santo dia. Se você ligar nessas notícias da Lula News ou coisa do tipo, da TV Lula, você vê isso. Mas a população não quer enxergar. A população tem medo de enxergar. Só que na hora que eles percebem, aqueles que assistem, como a Timeline, a revista Oeste, ou coisas, ou essas revistas conservadoras, percebe-se que entende a moral realmente foi corrompida aqui no Brasil. Que os totalitários vermelhos dominaram o Brasil. Dominaram e deixaram essa podridão. E deixou essa podridão, que é protegida. Porque vocês sabem quem está protegendo. Sabemos que o 26 será difícil. Então pensem, a sombra está em tudo. A escuridão está em tudo. Se você não consegue lidar com a luz e com a escuridão, você está se destruindo. Aprendam a se compreender. Aprendam a se ver. A partir desse momento, você sabe lidar com seu medo, com sua dor, com sua raiva, com sua tristeza, com cada momento de sua vida. Entendeu? Aprendam isso, que o Brasil está corrupto. O Brasil sempre foi corrupto. Por causa dessa esquerda totalitária que domina tudo. Antes de você defender a esquerda,
Veja o que está acontecendo com você. Você não consegue comprar comida, não consegue sobreviver. A destruição é cada vez maior. A miséria está cada vez maior. E vocês não ficam bem, não percebem isso. Se vocês não perceberem, vocês serão destruídos. Toda a população está entrando na miséria. Como falamos aqui na live do QG News, na live do Faguito, no QG Livre, 90% da população está na miséria. Então, pensem, quem são os totalitários, aquele vermelhinho totalitário? Pensem bem nisso. Estou de camiseta vermelha, mas é da seleção da Espanha. Não com essas linhas totalitárias vermelhas. Então, pensem nisso e se tornem pessoas leais, honestas e sinceras. A partir da hora que você teve sua virtude corrompida, você se tornou um ser vazio, um ser ateu niilista, ganancioso e materialista, que se destrói completamente. Obrigado, meus anjos iluminados.